Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de 1001 jogos para jogar antes de morrer. Pois é pessoal, este é o episódio 41 dos 1001 jogos e é o final. Nós vamos chegar aos 1001 jogos hoje, neste episódio. Mas nós vamos ter um episódio extra. Porquê um episódio extra? Porque, como eu referi no início da série, não sei se muitos de vocês acompanhavam nessa altura, eu baseei esta série em dois livros que existem, que são do mesmo autor, mas que têm 2 anos de diferença, que são exatamente com o nome 1001 Games to Play Before You Die. E a edição de 2011 para a edição de 2013 existe apenas a diferença de 20 jogos. Houve 20 jogos que foram retirados e 20 jogos que foram colocados novos. E são esses 20 jogos que vão estar representados no próximo episódio, eu vou voltar a explicar isto. Então, é isso, agora vamos aos 40 jogos que faltam para chegarmos aos 1001 do primeiro livro e terminarmos a nossa saga. Jogo 957 Punch-Out, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Basicamente nós somos Little Mac, um lutador de boxe que tenta progredir na sua carreira profissional com a ajuda do seu treinador. Podemos jogar o jogo com apenas o Wii Remote, mas também utilizar o Wii Remote em conjunto com o Nunchuck ou até a Wii Balance Board. Jogo 958 The Path, lançado em 2009 para PC. Basicamente é um jogo de terror psicológico baseado nas histórias do Capuchinho Vermelho e nas suas várias variações. Podemos escolher ser uma das 6 irmãs que são enviadas uma a uma para visitarem a sua avózinha doente. O jogador pode escolher seguir o caminho definido ou andar por aí onde os lobos estão à espera para atacar. Jogo 959 iPad. Jogo 959, lançado em 2009 para PS3 e PSP. Este é basicamente um jogo onde nós cuidamos do nosso animalzinho de estimação virtual e utilizamos as funcionalidades das nossas câmaras da PS3 e da PSP. Neste caso temos também um pequeno objeto que nos indica onde é que o nosso personagemzinho vai aparecer. Entre dar-lhes banho, penteá-los, fazer exercício com eles, atividades, dar-lhe festinhas, treiná-los, etc. Basicamente é esse o objetivo do jogo, tendo em conta que nós temos objetivos diários para podermos concluir o jogo. Jogo 960 Rhythm Heaven, lançado em 2009 para Nintendo DS. Este é um jogo de ritmo onde basicamente usamos a nossa Nintendo DS na vertical. Basicamente usamos o stylus, ou seja, a caneta da Nintendo DS, para navegarmos ao longo dos vários níveis baseados em ritmo. Cada nível tem as suas regras específicas. Jogo 961 Rolando 2, lançado em 2009 para iOS. É um pequeno jogo de aventura e puzzle. Os níveis estão em 2.5D e basicamente temos que utilizar as features de acelerómetro e multitouch para conseguirmos guiar os Rolandos para o final de cada nível, evitando várias armadilhas e também outros perigos. Jogo 962 Resident Evil 5. O jogo 962 é o Resident Evil 5, lançado em 2009 para multiplataformas. É o 5º jogo da saga Resident Evil, um third-person shooter com alguns piquinhos de terror. A gameplay e o estilo de jogo deste Resident Evil é muito parecido com o seu antecessor Resident Evil 4 e decorre 5 anos após o mesmo. Chris Redfield e a sua nova parceira Shiva Alamar são enviados para Kijuju, em África, para conseguirmos apreender Ricardo Irving, antes que ele consiga vender uma arma bio-orgânica no mercado negro. Jogo 963 Sin and Punishment Star Successor, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Este é um rail shooter. É uma sequela do jogo da Nintendo 64 Sin and Punishment.
Basicamente o jogador pode andar livremente pelo ecrã enquanto caminha por um caminho já definido. É muito parecido com o Space Harrier. Jogo 964 de Sims 3, lançado em 2009 para multiplataformas. É o terceiro jogo desta saga de Life Simulation. O jogo conta com 11 packs de expansão, sim, muito típico da EA Games. As novidades deste jogo em relação aos seus antecessores incluem ter agora um sistema de mundo aberto, onde nós podemos ter os bairros completamente abertos para os Sims andarem de um lado para o outro. Novas ferramentas de design, uma ferramenta de criação de estilo, tudo coisas que puderam ser adicionadas além de mais carreiras, mais skills, mais objetos novos, etc, etc. Jogo 965, Spider: The Secret of Bryce Manor, lançado em 2009 para telemóveis. É basicamente um side-scrolling action puzzle. Nós controlamos uma aranha cujo a sua principal objetivo é sobreviver, rodando as suas teias e comendo insetos. Ao mesmo tempo, o jogador pode explorar a mansão procurando por segredos e pistas para descobrir aquilo que aconteceu aos antigos ocupantes desta mansão. Mas isto já é uma side. Jogo 966, Skate 2 Quest. Jogo 966, Skate 2, lançado em 2009 para PS3 e Xbox 360, um jogo de skateboarding que é a sequela do muito famoso jogo Skate. Este é considerado o que tem melhor gameplay da saga inteira e teve diversas melhorias na sua gameplay também. Temos um modo de história, num mundo aberto e também várias side quests, onde nós também podemos andar pelo mundo a fazer os nossos truques, por exemplo. Jogo 967, Uncharted 2 Among Thieves. Jogo 967, Uncharted 2 Among Thieves, lançado em 2009 para PS3. Este é um jogo de ação-aventura, o sucessor do Uncharted Drake's Fortune. Além do seu modo single player com a história incrível, ainda tem um modo multiplayer. O jogo decorre 2 anos após os eventos do primeiro jogo, onde o caçador de tesouros Nathan Drake se une a Flynn para entrarem num museu de Istambul para encontrarem uma lâmpada de óleo mongol que contém um mapa e resina inflamável que revela que a frota de Marco Polo se naufragou nos Bordeus e estava a carregar a Cintamani Stone da cidade de Shambhala. Matem-nos, eles não podem evitar o resto da fuga. Jogo 968, The Beatles Rock Band, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um music game da saga Rock Band, mas focado nos Beatles, ou seja, nós podemos tocar os vários instrumentos, guitarra, bateria, baixo, voz, ao som das músicas de Beatles. Jogo 969, Starship Patrol, lançado em 2009 para Nintendo DSi. Este é um Tower Defense, mas no espaço sideral. Temos que basicamente defender a nossa frota de naves espaciais de várias ondas de inimigos, utilizando várias combinações de estratégias e de skills e também de resource management. Temos que planear a nossa defesa no touchscreen, atrelando as armas às nossas naves em posições estratégicas e utilizar a energia recolhida de inimigos derrotados para podermos comprar e melhorar as nossas armas. Jogo 970, Scribblenauts, lançado em 2009 para Nintendo DS. É um jogo de puzzle baseado em ação. Basicamente, para resolvermos os puzzles, nós escrevemos o nome dos objetos que estão numa database que nós podemos fazer um summon para nos ajudar a resolver estes puzzles e recolher os turrets. O jogo é em formato side-scrolling e é jogado praticamente apenas com o stylus da Nintendo DS e com o D-pad. Jogo 971, Trine, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é basicamente um side-scrolling action platform puzzle game. Isto é baseado num mundo medieval fantasiado, onde nós podemos controlar 3 diferentes personagens.
onde podemos batalhar inimigos e resolver puzzles. Os nossos personagens são um ladrão, um cavaleiro e um feiticeiro. E temos que ir alternando entre elas para podermos resolver os níveis. Jogo 972, A Dishwasher Dead Samurai, lançado em 2009 para Xbox 360. Basicamente é um beat 'em up, com uma gameplay que se desenvolve na base de um protagonista sem nome, que luta contra várias waves de inimigos cada vez mais fortes até chegarmos a um boss fight e terminarmos o nível. Jogo 973, Shadow Complex, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um jogo de plataformas e aventura, onde nós seguimos Jason e a sua namorada Claire. Eles exploram algumas cavernas e quando a Claire desaparece, Jason encontra um complexo debaixo da terra completamente maciço, cheio de soldados e tecnologia de ponta. Jason tem que salvar Claire e descobrir aquilo que se passa naquele complexo. Jogo 974, Red Faction Guerrilla. Jogo 974, Red Faction Guerrilla, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um jogo de ação e shooter na terceira pessoa. O jogo passa-se num ambiente de open world, onde nós somos Alec Mason, que assiste a Red Faction a expulsar a opressiva Earth Defense Force de Marte. Ao contrário do seu antecessor, não podemos destruir o terreno, mas podemos destruir edifícios e outras estruturas. Jogo 975, You, Me and the Cubes, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Este é um jogo onde nós temos que levar um certo número de criaturas humanoides chamados Phalos dentro de um cubo durante um determinado espaço de tempo. Jogo 976, Torchlight, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um action RPG com um piquinho de hack and slash e também dungeon crawler. Neste jogo nós controlamos um herói solitário que explora uma série de dungeons aleatórias, luta grandes números de inimigos e coleciona equipamento, gold e também outro tipo de looting. Jogo 977, The Legend of Zelda Spirit Tracks, lançado em 2009 para Nintendo DS. É o nosso clássico action-adventure game da saga Legend of Zelda. Este é um sucessor de The Wind Waker e Phantom Hourglass. O Spirit Tracks tem o mesmo estilo de gameplay do The Legend of Zelda Phantom Hourglass, onde nós usamos o stylus para controlar o Link e usar as suas armas e itens. O jogo está dividido entre um overworld onde o Link atravessa usando os Spirit Tracks e também as aldeias e dungeons, que são atravessadas a pé. Para completar a história principal temos que explorar ambas as zonas, podendo também fazer sidequests. Jogo 978, Zenbound, lançado em 2009 para telemóveis. É um jogo de puzzle. O nosso objetivo é conseguir pintar vários objetos. Em cada nível, o jogador tem um objeto que está atrelado a uma corda, que varia de tamanho dependendo do nível. Usando o touchscreen e os controles do tilt, o jogador tenta enrolar o objeto em torno da corda. O objetivo é ter a percentagem necessária do objeto pintado com certo tamanho de corda disponível. Jogo 979, Reflect Missile, lançado em 2009 para Nintendo DS. Este é um jogo onde nós temos que disparar mísseis de forma a destruirmos blocos. Também podemos refletir os tiros nas paredes. Temos ainda os mísseis perfuradores, que perfuram vários blocos, e também os Bomber, que podem explodir ao contacto. Este jogo pode ser comparado com o Puzzle Bubble ou Boost a Move, ou até mesmo relembrar o Arkanoid. Jogo 980, Space Invaders Infinity Gene, lançado em 2009 para multiplataformas. Este jogo começa por ser parecido com o tradicional Space Invaders, mas ao longo da progressão pelos níveis vamos ganhando genes, que funcionam basicamente como uma teoria da evolução, introduzindo novos aspectos, como por exemplo a possibilidade de mover a nave em todas as direções. Ao longo da progressão do jogo, novas evoluções genéticas irão surgir, tal como novas armas, limites de vida aumentados e até músicas e níveis bónus. Durante o jogo nós podemos deitar abaixo UFOs para podermos libertar DNA, que ao apanharmos podemos aumentar a eficiência da nossa arma.
Jogo 981, Murasama da Demon Blade, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Este é um action role-playing game. O jogo passa-se no período Edo, na ilha japonesa de Honshu. Devido ao reinado do Shogun Tokugawa Tsunayoshi, vários conflitos se emergiram devido à possessão da Demon Blade, que são espadas samurais que forçam quem os empunha a matar os outros. Nós estrelamos os dois protagonistas, Momohime e Kisuke. Jogo 982, Xenoclash, lançado em 2009 para Xbox 360 e PC. Este é um first-person fighting game com alguns elementos de FPS. Neste jogo nós somos Geth, onde seguimos um caminho de história linear, onde temos que derrotar inimigos e temos também algumas cutscenes que variam entre a primeira pessoa e a terceira pessoa. Jogo 983, Mighty Flip Champs, lançado em 2009 para Nintendo DS e mais tarde para PlayStation. Este é um puzzle platform videogame, onde nós temos que explorar os vários níveis que podem ter entre 2 áreas até 8 áreas. O objetivo é levar o nosso personagem, Alta, ao longo do nível até encontrar o Fishman. Mais tarde no jogo serão adicionadas mais personagens que Alta terá que encontrar antes de poder sair do nível. O nosso personagem tem a habilidade de se mover e de fazer um flip, sendo que podemos alternar entre áreas que estão no topo do ecrã ou no fundo do ecrã. Jogo 984, Tiger Woods PGA Tour 10, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um jogo de golfe, com o nome do grande golfista Tiger Woods. Basicamente os torneios que ele abrange são o US Open, o USGA Championship e as regras de golfe da USGA pela primeira vez na história desta franquia, além de ter inúmeros campos disponíveis que não estariam em outras versões do jogo. A versão Wii deste jogo inclui ainda o suporte para o Emotion Plus. Jogo 985, NBA 2K10, lançado em 2009 para multiplataformas, é um jogo de basquetebol. Este jogo traz mais realismo que os seus antecessores. Podemos jogar vários jogos da NBA e vários modos de jogo. O modo My Player é a nova feature, onde nós podemos criar o nosso próprio jogador da NBA. Jogo 986, Cogs, lançado em 2009 para multiplataformas. Este é um jogo de puzzle. Basicamente, este é um puzzle de sliding blocks, em que cada nível representa um objeto tridimensional. Geralmente temos que mover tijolos para podermos conectar conjuntos de engrenagens, tubagens e outros tipos de elementos físicos que fazem o objeto poder comportar-se da sua maneira correta. Jogo 987, Wii Sports Resort, lançado em 2009 para Nintendo Wii. É basicamente o nosso jogo de desporto, o Wii Sports, que utiliza o Wii Motion Plus e se baseia basicamente no sensor de movimento dos comandos Wii. Esta versão do Wii Sports passa-se num resort tropical no arquipélago de Wuhu e tem desportos como swordplay, wakeboarding, frisbee, archery, skateball, table tennis, golf, bowling, park cruising, canoeing, cycling e air sports, tal como parachuting, dogfighting and piloting. Jogo 988, A Boy and His Blob, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Este é um 2D side-scrolling puzzle platformer, em que nós controlamos um pequeno rapaz que coopera com uma espécie de bolha para poderem ultrapassar os vários obstáculos. O rapaz poderá alimentar a sua bolha com vários jelly beans, cujas suas variedades irão ser desbloqueadas ao longo da progressão do jogo. Cada uma destas variedades poderá transformar a nossa bolha em 15 diferentes objetos, que poderão ser utilizados para resolver puzzles e derrotar inimigos. Jogo 989, Pixel Junk Shooter, lançado em 2009 para multiplataformas. Neste jogo nós controlamos veículos subterrâneos para podermos resgatar o máximo número de cientistas que ficaram presos no subsolo. Usando os mísseis das nossas embarcações, os jogadores podem derrotar inimigos e destruir rochas mais fracas, podendo progredir sobre o ambiente. Além de termos que controlar a pedra e o gelo, os jogadores têm que manipular também água, magma e ferro fluido. Jogo 990, Warhammer 40k Dawn of War 2, lançado em 2009 para PC. Este é o nosso clássico RTS Warhammer, ou seja, Real Time Strategy, que neste caso tem também alguns elementos de RPG. Podemos escolher qual exército controlar entre Space Marines, Orcs, Eldar e Tyranites. Os Chaos Space Marines e Imperial Guard foram apenas adicionados mais tarde com Expansion Packs. Jogo 991, Time Gentlemen Please, lançado em 2009 para PC. Este é um point and click adventure game. Este jogo é uma sequela de Been There, Done That.
Jogo 992, Max and the Magic Marker, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é um jogo de plataformas, com o mesmo estilo de Cryon Physics. Nosso protagonista é o Max, que usa o seu marcador mágico para poder desenhar o monstro que se tornou realidade. Max tem que criar vários objetos com o seu marcador mágico, incluindo pontes e plataformas, tal como objetos pesados para ajudar o Max a atravessar cavernas, subir e até mover objetos. Jogo 993, VVVVVV, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é um puzzle platform game. Neste jogo nós controlamos o Captain Viridian, que tem que resgatar a sua cruz espacial após o seu teletransportador ter sofrido uma falha muito grave. Viridian e a sua crew acabaram por ficar separados na dimensão VVVVVV. A gameplay do jogo é caracterizada por causa da impossibilidade do jogador ter que saltar. Em vez disso, o jogador tem que controlar a direção da gravidade, causando o jogador para cair para cima ou para baixo. Jogo 994, Mass Effect 2, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é um action RPG que serve de sequência para o Mass Effect. O jogo decorre durante o século 22 na Via Láctea, onde a humanidade está a ser ameaçada por aliens insectoides, conhecidos como Collectors. Nós somos o Commander Shepard, mais uma vez, um soldado humano de elite que tem que ganhar a lealdade de uma vasta equipa para conseguir travar o inimigo numa missão suicida. Jogo 995, BioShock 2. Jogo 995, BioShock 2, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é o nosso first-person shooter que serve de sequência para o BioShock. Este jogo passa-se mais uma vez em Rapture, a cidade subaquática, mas 8 anos após a história do primeiro BioShock. Assumimos o controle do Subject Delta. Temos que lutar contra os Splicers, a população humana psicótica daquela cidade, utilizando várias armas e modificações genéticas. Jogo 996, Army of Two 40th Day, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é um third-person shooter que serve como sequência do primeiro Army of Two. A história do jogo segue a do seu antecessor e foca-se numa gameplay cooperativa de 2 jogadores que abrange um sistema de cobertura. Jogo 997, Heavy Rain, lançado em 2010 para PS3. Este é um jogo interativo de ação-aventura, onde nós controlamos Ethan, caminhando com ele e clicando nas coisas para podermos interagir, escolhendo também falas para podermos progredir na história. O filho de Ethan, Jason, é atropelado após o seu dia de aniversário e morre, sendo que uma série de acontecimentos dramáticos aconteceram na sua vida, incluindo o divórcio com a sua mulher. Quando Ethan fica com o seu filho Sean durante um dos fins de semana, este desmaia e o seu filho é raptado. Ethan tem que descobrir quem foi o raptor de seu filho. Jogo 998, Shime, lançado em 2010 para multiplataformas. Este é um jogo de música e puzzle. Basicamente é um jogo de block dropping, onde o jogador controla uma forma de cada vez, quase estilo Tetris, que deve ser colocado numa grelha. A linha do ritmo move-se ao longo desta grelha, sendo que desencadeia eventos conforme a posição das peças. Jogo 999, Neptune's Pride, lançado em 2010 para browser. Este é um jogo onde nós podemos produzir, procurar, explorar e colonizar sistemas solares. O objetivo do jogador é capturar muitas mais estrelas do que os outros jogadores. Um jogo destes pode levar até um mês, sendo que os eventos poderão progredir enquanto o player está offline. Jogo 1000, Alien Zombie Death, lançado em 2010 para PS3 e PSP. Este jogo foi lançado como um minis e é basicamente um 2D side-scrolling shooter com um estilo indie. E finalmente aqui estamos nos 1001 jogos! Pois é, o jogo 1001 Metal Gear Solid Peace Walker é o nosso Action Adventure Stealth Game lançado em 2010 para PSP. É um jogo da Kojima Productions, publicado pela Jogo 1001 Metal Gear Solid Peace Walker, Konami, que é um jogo canónico que segue a história de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Este foi considerado o melhor jogo de sempre de PSP por muita gente, tendo em conta os seus gráficos e a qualidade da sua gameplay. Inclui também jogos online, que
que tanto têm as versões de co-op onde os jogadores se podem entre-ajudar a completar as missões, como também as Versus Ops. Isto tudo foi também transportado para a PS3 através da HD Edition, que incluía Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 e Metal Gear Solid Peace Walker em 2012. O jogo decorre em 1974, onde Big Boss tem a sua própria unidade de mercenários nos Militaires Sans Frontières, ou MSF. Os boss fights são veículos controlados por inteligência artificiais, o Pupa, Chrysalis, Cocoon e, por fim, Peace Walker. Temos que infiltrar os AI Pods para desativar estas máquinas. E deixem-me já dizer que a boss fight tem uma AI Pod muito especial. Mas não vou dar spoilers. Podemos recolher várias peças destas mechs para utilizarmos na construção do nosso Metal Gear Zeke, que está a ser desenhado por o Dr. Emmerich, e podemos utilizá-lo nos Alter Ops. What was that? Fulton recovery subject confirmed on board. Mission complete. E foi isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e até mais.